Contestado. Contestado, como eu falei pra vocês, também teve As tretas que levaram essa guerra a acontecer foram um contexto muito parecido com Canudos. Foi alguns anos depois, foi ainda no início da República, mas foi alguns anos depois, e basicamente do outro lado do mapa do Brasil, na outra ponta. Canudos foi na Bahia e o contestado aconteceu no Sul. Como que vai ser essa treta? Tinha um projeto de governo, e esse projeto foi passado para uma empresa privada, uma empresa particular britânica, de construir uma ferrovia que ligaria Porto Alegre até São Paulo, que ligaria o Rio Grande do Sul até o estado de São Paulo. E essa ferrovia ela iria passar numa faixa de território que pertencia ao governo, aquelas terras pertenciam ao governo. Só que aquelas terras elas tinham sido ocupadas por pessoas que não tinham onde morar durante muitos anos. Quando o governo ele passou a concessão da construção dessa ferrovia para essa empresa britânica ela fez o quê? Ela vai expulsar os trabalhadores, os moradores que viviam lá, a galera que tinha ocupado aquelas terras. Simplesmente vai chutar todo mundo de lá. Não vai dar uma alternativa a eles e vai chutar esse pessoal de lá. Esse pessoal que foi expulso dessa região, eles vão formar uma comunidade. Uma comunidade na região que foi chamada de Contestado por conta disso. Era uma terra contestada pelos moradores antigos contra a empresa que iria construir a ferrovia. Essa comunidade ela era liderada por um cara, também líder religioso, chamado José Maria. O José Maria ele contava umas histórias interessantes para os seguidores dele. Era um cunho religioso muito mais profundo do que o caso do Antônio Conselheiro. Minha voz está falhando aqui. Porque é o seguinte, o José Maria ele tinha uma pregação que dizia o seguinte: aqueles que seguissem a doutrina e tal, ele pregava mesmo uma doutrina bem católico-cristã. Pregava a questão da castidade, o celibato, o sacerdote, essas coisas todas que os católicos normalmente pregam. Só que ele dizia que aqueles que morressem em batalha, por exemplo, defendendo aquela terra, defendendo a região, eles ressuscitariam, como Cristo ressuscitou após o terceiro dia. O curioso é que quando José Maria foi morto durante a guerra, não sepultaram ele, jogaram ele numa cova rasa de mais ou menos 1,5 metro de profundidade e cobriram com tábuas, esperando ele ressuscitar. E não rolou, não. Obviamente ele não ressuscitou. Mais um líder político que não cumpre o que promete. Enfim, essa comunidade tinha esse líder, o Zé Maria. O Zé Maria que também ele vai se utilizar de uma lenda que foi trazida de Portugal para o Brasil desde o século XVI. Se vocês lembrarem da época lá da União Ibérica, aquele rei de Portugal que morreu no Marrocos, e que proporcionou Filipe II, rei da Espanha, tomar o trono de Portugal, o corpo dele nunca foi encontrado naquela guerra lá no Marrocos. Era o Dom Sebastião. E começou a surgir uma lenda, como ele era muito adorado, gostavam muito dele, era muito popular em Portugal, começou a surgir uma lenda de que ele não morreu, ele foi levado aos céus e que um dia ele retornaria para tirar Portugal da crise. Quando o José Maria ele surge no Contestado, isso aconteceu também com o Antônio Conselheiro, mas o José Maria ele usou muito mais dessa propaganda, diziam que ele era a reencarnação do Dom Sebastião, que o Zé Maria era a reencarnação do Dom Sebastião. Primeiro disseram numa época que ele era a reencarnação do João Maria, que era um monge da região que tinha vivido alguns anos antes dele, e depois ele próprio contava essa historinha aí. Enfim, essa comunidade então ela vai surgir ali na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, que era a região chamada de Contestado. As obras aconteceram, o pessoal foi expulso, e para os trabalhadores dessa ferrovia, a empresa ela prometeu o seguinte: quando as obras acabassem, a galera que trabalhou nas obras, elas não iam ser pagas em dinheiro, elas iriam ser pagas com terras. Como aquelas terras elas passaram a pertencer à empresa privada, eles iriam conceder um pedaço de terra para cada trabalhador para eles sobreviverem, para eles viverem ali e cultivarem alguma coisa e tocarem a vida deles. Só que a obra acabou, deram um pé na bunda de todo mundo e ninguém foi pago com absolutamente nada. Aí vai juntar a galera que tinha sido expulsa antes das obras e a galera que trabalhou de graça e foi chutada depois das obras. Os dois grupos vão se reunir e vão iniciar a revolta. Beleza? Essa guerra ela vai durar entre 1912 e 1916. Essa empresa
ela tinha, como eu falei, direito sobre as terras. Beleza? Eles passaram a ser os donos dessas terras, principalmente para explorar a madeira. E quando as obras acabam, a região para onde aqueles moradores que foram expulsos antes das obras, a região para onde eles foram, para onde eles fugiram, ela começou a ser, entre aspas, invadida de novo pela empresa. E a empresa começou a tentar expulsar aquele povo de novo da região para onde eles correram. Aí não teve jeito, parceiro. Aí o bicho pegou. Juntaram os dois revoltados, né, os trabalhadores dispensados, e o povo que tinha sido expulso antes e estava sendo expulso agora de novo, e os conflitos iniciam. Só que, como o governo já estava traumatizado com Canudos, eles não quiseram mandar tropas à prestação dessa vez. Logo de primeira, eles mandaram uma tropa de 9.000 soldados. Beleza? E a guerra, ainda assim, ela foi se arrastando. Os conflitos eles foram se arrastando durante 4 anos. O resultado final desses 4 anos foram nada mais, nada menos que 15.000 mortos. 8.000 casas incendiadas ao longo da guerra. Beleza? Mais um episódio onde o governo ele vai entrar com uma repressão pesada a uma revolta que ocorre por injustiças praticadas contra o governo. Então as revoltas sangrentas, galera, elas não acontecem somente no Nordeste. No Sul, Sul Maravilha, também tem banho de sangue, também tem massacre. Beleza? No próximo vídeo a gente fechou aqui as revoltas rurais, os movimentos messiânicos. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as revoltas urbanas, que vão acontecer no Rio de Janeiro, beleza?